Hora da verdade aqui pro gerador. Vamos ver se ele liga de primeira. Olha a sujeirada. Vai dar um trabalhão pra lavar isso aqui. É bom ver como que funcionam as coisas de verdade, né? Eu, pelo menos, eu gosto. Alegria! Chegamos de volta aqui na Joy. Como é que você tá se sentindo depois de tanto tempo fora? Tô morrendo de saudades da Joy. Verão já tá chegando aqui. Depois desde quando a gente saiu, né? Outubro, novembro. A gente voltou só agora pra Joy em abril, faz alguns meses. Vamos ver como é que ela tá ali, como que ela se comportou nesse inverno. Essa foi a vez que a Joy ficou sozinha mais tempo na vida dela. Eu acho que vai estar, na realidade, tudo bem. Mas assim, eu tenho alguns pontos que eu quero ver imediatamente a hora que eu chegar. Eu quero olhar ali no build pra ver se tem alguma água. Quero olhar a parte elétrica, ver se as baterias não estão detonadas, descarregadas. Sempre uma surpresa depois que você fica o quê? 5 meses, né, fora. Então é isso, correr até a Joy ali no final desse pontão pra ver como é que ela tá. Vai lá, corre lá. Boa! A primeira vista. Bonitinha, a bandeira da Itália tá detonada, quer dizer que ventou bastante aqui no inverno. Parece que tá tudo ok, olha, nossas amarrações estão bem certinhas. Ah. Certo? Botinho. Bote tá murcho? Não, tá super cheia. Ah, então tá tranquilo. Primeira vista, tudo bem, né? Tô bem, né? E a gambiarra ali, ó, da câmera tá boa. Deixou uma defensa encostada na água, lá ficou uma sujeirada. Vamos entrar? Dona Aranha, ó. Dona Aranha tá aqui achando o dono da casa. Dona Aranha. E o gato, né? Será que vai ter um monte de gato ali? Vocês lembram que nós estávamos vendo na câmera um gato? Não, né? Tinha uns 3 gatos. Era uma gangue que entrava na Joy toda noite. Daí o Duda deixou a câmera acionada com alarme. Então toda hora que o gato entrava, tocava uma sirene, né? O gato quase morreu do coração. Depois disso, ele parou de entrar. Eu acredito que, eu acho que ele deve ter dado cria ali dentro da Joy. Vamos ver se teve alguma coisa. E eu tô vendo um negócio aqui que eu não gostei muito. Me parece que esse casco tá um pouco mais pra baixo, ó, ali na água, do que aquele casco ali. Espero que não tenha água ali dentro. Vixe, é mesmo. Do build, tá vendo? Ele até fez um morro. É mesmo. Então faz um tempinho, ele tá mais fundo ali. Vamos lá ver. Vamos lá. E a primeira coisa que eu faço quando eu volto pra Joy, lógico, antes de ver se tem alguma água dentro, algum vazamento e assim por diante, é ligar os motores. Dessa vez a gente ficou 3 meses fora da Joy, né? Então os motores estavam sem ligar há 3 meses, eu não quis que ninguém viesse pra cá, ligasse pra mim e assim por diante. Eu achei que fazendo as coisas corretamente, invernando da forma correta, o barco fica bem com o motor desligado por 3 meses, não tem problema. E foi só ligar, deu tudo certo, tá funcionando. Agora eu deixo ele meia hora ligado para funcionar tudo direitinho. Depois eu vou pro gerador ali na frente, vou funcionar também o gerador. E assim tá feito o check para ver se tá tudo ok. Eu deixo eles aquecerem até 77 graus, que é mais ou menos a temperatura de funcionamento desses motores aqui da Yamar. Então tá quase lá, em torno de 30 minutos, como eu falei. E aqui do lado tem um outro Lagoon 46, solta na cara aqui, que é do amigo meu. Então ele não tá aqui, ele tá na Suécia, então eu aproveitei, liguei o motor dele também, ter certeza que tá tudo certo ali também naquele outro barco. Mas funcionou de primeira e os 2 barcos estão aqui funcionando, enquanto eu dou uma checada nas outras coisas que tem aqui do lado da Joy, para ver se tá tudo certo. Espero que não tenha água aqui dentro, se tiver, tô ferrado. E aí? Tem? Não. Não, não tem nada de água, ainda bem. Ai, me mata. Nossa, eu até vi onde o gato fez a casinha dele. O gato fez a casinha aí dentro. Ai, ai. Ô, gato lazarente. Olha aqui onde ele tava, ó. Mas, pô, até eu ia querer ficar aqui, ó, quentinho, fofinho. Só isso, né? Tudo certo. Não vejo mais nada. Isso aí, vou abrir a portinha aqui e já pego as coisas lá fora. Hora da verdade. Tá quente aqui dentro, sabia? Fica batendo sol o dia inteiro e parece que tá tudo ok. Cheirinho bom, cheirinho de nova ainda, né? Tá mesmo. Nossa, aquele cheirinho quando nós pegamos ela, hein?
Mas na França. Ai, Joy, que saudades que eu tava de você. Te dá um abraço. Você é o da mesa. Não, é a Joy, tô dando um abraço. Olha só a besteira que eu fiz. Eu esqueci cebolas. Mas elas se reproduziram. Nossa. Olha a cebola, um limão. Alho, um é pro alho. vampiro, tranquilo. É. Nossa, não aconteceu nada. Não apodreceu aqui. Não tem cheiro também. Não. Nossa, o cheiro tá muito bom aqui dentro Olha que da Joy. interessante isso daqui. Vinagre, né? Esse vinagre, eu deixei ele completamente cheio até em cima. E ó, Eu acho seco. que é isso, né? Ele secou inteiro. E é bom que não ficou úmido aqui dentro da Joy. Não tô vendo nada de umidade, tá perfeito. Tá ótimo. Ó, tudo sequinho, não tem nada de água. Já abri os registros aqui e ali. Agora vamos abrir ali atrás. A Paty deixou a toalha dela secando. Esqueceu, só que ela pega metade no sol e metade na sombra. Imagine o que faz na sua pele. Então, se você não usa protetor solar... Quem fala? Eu uso. Você não usa, mentirosinho. Vamos começar aqui uma discussão entre família, né? É mentira, ele não usa. Ó, a tua Mas pele olha tá só. igual essa toalha, ó. Tá nada, tá Olha tudo lá. certo. Para, Como a gente veio lá de Veneza, eu achei melhor alugar um carro lá e vir dirigindo do que vir de trem, que, putz, a gente tinha umas malas pesadas. Então, deu tudo certo. Na última hora eu consegui alugar o carro e vapt-vupt, a gente tava aqui em Manfredonia. Então a gente aproveitou o carro que tá com a gente hoje, só vamos entregar amanhã, para dar um pulinho no mercado e já começar a encher a Joy de coisas, nos preparar para esses próximos 5 meses, que eu tô muito feliz que nós vamos estar aí velejando no Adriático e possivelmente no Mediterrâneo. A gente vai ter uma reunião aqui interna para decidir exatamente como vai ser a rota para 2025. E putz, eu tinha esquecido, a Paty pediu para eu ligar a geladeira, eu me esqueci completamente, ela já colocou tudo ali dentro, então deixei ali ligar. Esse é o nosso painel de controle, bem simples para ligar tudo aqui. Então já está tudo ligado, água, as bombas de porão, iluminação, os nossos eletrônicos e só faltou a geladeira, que eu vou ligar agora. Pronto, ligado. E a luzinha azul significa que está tudo ligado. Então já está com a geladeira cheia e pronto para esvaziar. Mas o freezer eu preciso ligar aqui na mão. Então nesse botãozinho eu vou lá e ligo o freezer. Como a gente não tem ainda nada para colocar no freezer, eu vou só ligar para ver se está tudo certinho com o motor do freezer, para a gente não ter uma surpresa de última hora. E tudo que eu faço na Joy eu coloco no diário de bordo que está aqui. Então acabei de ligar, né, o motor, como eu falei. Então eu vou escrevendo tudo aqui direitinho para que no futuro eu possa checar os dias e o que eu fiz aqui na Joy. É muito importante isso, porque às vezes no mar pode dar algum problema e você não lembra exatamente quando você fez uma manutenção, quando você ligou o motor, quando você fez alguma coisa. Então esse diário de bordo serve para isso. E olha só o trabalhão que eu vou ter. Todo começo de temporada dá aquela polida na Joy, né? E, puxa, 3 meses sem dar aquele banho decente nela. Essa chuva, ela traz uma poeira meio preta, parece uma borracha misturada com água, que escorre toda pela fibra branca. E não adianta eu passar só a água, tem que ensaboar e depois tem que polir. Porque senão todo esse preto que tá aqui do lado, ele não sai. Vai ser uma semana de trabalhinho aí, vai dar trabalho. Embora eu tenha montado uma câmerazinha para eu poder ficar espionando não só aqueles gatos penetras que entravam na Joy durante o inverno, mas também como é que tá o vento, lógico, se a amarração tá boa ou não. Essa câmerazinha aí realmente me ajudou bastante para ver se choveu bastante, se ventou bastante, o que aconteceu enquanto a gente estava fora. E ela resistiu muito bem. Coloquei um mini painel solar ali do lado da câmera, então a bateria não acabava nunca e a gente podia checar o que estava acontecendo aqui na Joy o tempo todo.
Tá, eu sei, bonito não ficou, mas eu vou tirar dali antes da gente sair para a temporada. Mas nossa, ajudou muito. Recomendo altamente colocar uma câmerazinha sempre para deixar você muito mais tranquilo quando você não tá no seu barco. E coincidentemente parece até uma loja da Lagoon aqui, porque tem a Joy, que é um Lagoon 46 desse lado. Tem esse outro barco que é de uns italianos, que é novinho. Esse Lagoon 46 que ficou atrás de nós, e do outro lado o Flock, que eu já mostrei para vocês, que fica bem ali. Então nós temos 3 Lagoons 46 aqui nessa marina durante esse inverno. Pronto, acho que deu de motor ligado, 30 minutos já desses 2 barcos com motor ligado. Vou lá desligar e partiu ligar o gerador agora. Aqui já tem os motores com 75 graus, um deles, o do Portside, e do Boreste 76. Então assim, essa é a minha indicação, que os motores já estão quentes, já funcionaram o suficiente para que eu possa desligar eles agora. Hora da verdade aqui pro gerador. Vamos ver se ele liga de primeira. E calma, como que é? Até esqueci como é que faz. Aqui esse gerador start. Vamos ver se liga. Aê! Gerador funcionando. Voltagem certa. Isso aí. Agora mais meia hora do gerador funcionando. Ver se não dá nenhum problema. E verificar se a água tá saindo direitinho ali pelo lado. E é isso. Começaram as comprinhas pra Joy. O Duda comprou a bandeira. Olha o tamanho da bandeira. Acho que é meio grande. Meio, é maior que a Joy a bandeira. Talvez não caiba no negocinho ali. Meio grande. Bem grande, né? Já comprou umas coisas pro Kong. Porque aqui a gente tem um endereço, né? Depois que sai da marina já era. A gente é sem endereço. Comprei umas bandeirinhas lá dos países pra gente colar nele. E aqui eu comprei também um projetor pra gente assistir filmes no Kong. Se é bom, não faço ideia, mas vai ver. Tá inconformado com o tamanho da bandeira. Dá pra cortar metade da bandeira? Não dá, né? Tipo, pra tirar a característica da bandeira. Eu vou comprar um pedacinho de um mastro de bandeira maior. Vai ficar bonito, vai ficar bom. Se der um vento de popa, enrola inteiro na Joy. Vamos ver como que é esse negócio. Ops. Difícil de abrir com uma mão só. Acho que esse paizinho vai. Que legal, tem mais país do que lugar que a gente vai. Que bonitinha da Suíça, ó. Precisamos ir pra Suíça. Estados Unidos da América. Itália. México, querido. Grécia. Isso na Itália, né? Canadá. Qual é essa? Essa eu não conheço também. Acho que a gente não vai nessa. Alemanha, ó. Alemanha já dá pra colar no Kong. Brasil. Brasília. Uau! Nossa. Que linda! Olha essa tábua. Nossa, obrigada, Daniel. Que amamos. lindo. Que perfeição, olha, que trabalho perfeito. Daniel, muito obrigado. Nós adoramos. E para quem não sabe, o Daniel, ele é um artesão brasileiro que foi convidado para expor aqui em Milão, na maior feira ou evento de design do mundo. E ele enviou essa peça aqui pra gente, que é linda, é realmente linda, feita em buia, uma madeira lá do sul do Brasil. E ele disse pra nós que foi por causa dessa peça que ele foi convidado para participar desse evento em Milão. Então, Daniel, muito obrigado. A gente não vai usar, porque é muito bonito isso daqui, ó. Eu não quero colocar carne, queijo, nada aqui, ó. Acho que vou colocar aí na parede. Começou a labuta, pessoal. Voltamos para Joy e os últimos dias aqui tem sido assim, trabalho e mais trabalho. Acabou as férias, vamos voltar à labuta. Hoje o sol tá lindo aqui. Vocês podem ver, o verão já tá chegando. Eu tô mais branca que um palmito. Duda também. E hoje nós resolvemos subir a nossa vela mestra para ver se tá tudo certo, ver se os cabos estão certos, se a vela tá bem.
porque às vezes no inverno a vela fica fechada, a gente enrola ela bastante para preservar do tempo, do vento, e acaba entrando chuva. Então às vezes pode ter alguma coisa lá de água que estragou a vela. Também tem casos de ratos que entram na vela e comem a vela e os cabos. A gente nunca teve essa grande sorte aí de entrar um ratinho, mas a gente sempre tá olhando. Ó, o cabo aqui, ó. Esse cabo eu puxo, ela desce correndo. E eu tenho que segurar esse preto aqui. E hoje nem tô precisando, ó. Marinheira aqui, ó, ficou muito tempo no Kong e esqueceu as coisas. Quando a gente subir até lá em cima, o que vai acontecer? Ele vai esticar o cabinho inteiro até lá em cima e daí não vai ficar frouxo. Mas ele tava repuxando, esse que era o porém. Eu tenho no vídeo aqui, você vai ver. Parecia que ele tava meio preso, né? É. Mas olhando aqui, ó, mais de perto, ele tá super esticado. Por ele estar esticado, eu não vejo nenhum problema, porque quando a vela subir ali pra cima, ele vai puxar aqui, ó, pra baixo. Vai ficar retinho, ó. Bora então, que parece que tá entrando ventinho. Então vamos lá. Não tem pressa, vamos fazer com calma. Ó, agora a vela subiu certinho, ó. Tá lá em cima, não tá franzindo ali, ó, que era o lugar que tava. Nos próximos dias a gente vai ter que lavar a Joy pra variar. Aquela areia do deserto do Saara deixou a Joy super amarela, laranja, tá uma sujeira. Também vamos organizar coisas que a gente não usa mais pra tirar, porque a gente fica guardando tanta coisa, quando vê tá cheio o barco de novo. Então fazer uma limpa no que não é usado, doar, dar, jogar fora o que não presta. E daí depois tirar a Joy da água pra deixar ela prontinha pra sair pro marzão. Que é o seguinte, pessoal, a gente não foi até o Saara, mas ó, o Saara veio até nós. Não fomos com o Kong, mas ele veio até a Joy. Ele queria chegar na gente de qualquer jeito. Olha a sujeirada. Vai dar um trabalhão pra lavar isso aqui. Mas o Duda comprou um produto que, segundo ele, é ótimo. Vai deixar tinindo de novo a Joy, branquinha. Os decks brancos são ótimos, tudo, mas, nossa, eles ficam muito encardidos. E, poxa, eu lavei, esfreguei, fiz tudo, mas eles continuavam amarelos. Daí eu descobri um produto que você passa ele e ele levanta toda a sujeira que fica nessa parte da fibra aqui, feito para não escorregar, mas entra muita poeira, muito dentro. E esse produto deixa tudo branquinho de novo. Tô assim maravilhado, meio caro esse produto, mas olha, vou falar que vale a pena, olha só. Tô esfregando aqui, ó como vai ficando branco. Ali eu já passei, ó. E aqui eu não passei, olha que tá amarelo desse lado e olha que tá branco ali. O ideal é não aplicar no sol, né? Mas não tá sol hoje. Trabalho em equipe aqui. Enquanto eu esfrego aqui com a minha esponjinha, tá combinando com a minha roupa. O Duda tá ali com a vassoura, combinando com a roupa dele também. Isso aí. Eu só lavo o barco se for combinando com a esponjinha. Depois dizem que isso aqui é ser Nutella. Quer ser Nutella e que a gente tá de férias. Não, brincadeira. Tem momentos bons também de férias, de descanso. Mas eu acho que é muito equilibrado esse negócio aí no barco. 50% você tá em função do barco, trabalhando, limpando, cuidando. E daí os outros 50% você aproveita. Daí começa tudo de novo. E quando é início de temporada assim, é só trabalho, pessoal. Mas o meu objetivo é, quando eu editar, só mostrar os momentos lindos, maravilhosos. Mentira, De ver, né, mentira. Aqui é vida real. Aqui a gente procura compartilhar com vocês as coisas muito legais também, mas também os perrengues, porque é bom ver como que funcionam as coisas de verdade, né? Eu, pelo menos, eu gosto. Eu acho que vida real é muito mais legal do que só fantasia de tudo perfeito. Não é tudo perfeito. E aqui a gente sempre procura mostrar bastante disso. Principalmente os perrengues, né? Que eu sei que vocês adoram os perrengues, adoram ver a gente se ferrando. Mas no final é isso aí, isso é a vida, é histórias pra contar. E são todas essas coisas que fazem ser legal e diferente. Porque se tudo fosse muito fácil, não ia ter graça nenhuma. Isso aí, bora esfregar esse barco aqui que até amanhã a gente acaba. Tava aqui filosofando com o Duda. Quem tem barco cinza aí, qual que é a experiência de vocês? É fácil de lavar, de manter?
Porque um barco branco, meu Deus do céu, você fica aqui esfregando igual um condenado por horas e horas. Difícil, manchado, sabe? Muito sujo, fica amarelo, encardido. Talvez um barco cinza tenha alguns outros problemas, né? Talvez ele fica manchado, não sei. Quem tem barco cinza, conta aí pra nós como que é. Eu não sei se tem que dar essa geralzona assim, se é fácil. Quais são os problemas de um casco cinza? Que produtos vocês usam? O que vocês comem? Onde vivem? Aqui, ó, nessa beirada, onde escorre água. Olha o tanto de sujeira que fica. E aqui, ó, fica tudo encardido, ó. Você esfrega. Ele até fica branco, mas aí fica aquelas marcas de onde a água escorre. Tem que dar uma polidona agora, depois dessa lavada aqui. Nossa, tá muita diferença. Olha isso. Ele lavou essa parte aqui, ó. Tá toda branquinha. Ainda tá um amarelo ali, ó. Vou ter que passar um... Mas já dá pra ver muita diferença. O produto é muito bom mesmo. E a mãozinha na cintura lá pra lavar o barco. Tem que colocar a mãozinha na cintura pra lavar o barco? 1h17. Sabe que hora você começou a lavar a Joy? 9h30? 10h40. Olha, parece outro barco. Pareceu da fábrica agorinha mesmo. Tá super branquinho, ó. Nossa, esse produto é muito bom. O Duda ficou aqui esfregando bastante, mas às vezes é necessário, né? Joy ficou o inverno todo aqui parada, não foi lavada nem nada. Hoje foi o dia daquele trato. Nossa âncora aqui, ó. É amarelada também, ó. Tá estranho. A gente vai ver se a gente vai trocar ela ou se vai mandar galvanizar. Mas ela tá ótima. Fica parada aqui no tempo, né? Minha melhor amiga. Preparada, garota? Eu achei que você tinha terminado. Você vai encerar o barco ainda? Não, é uma cera que eu descobri que eu só passo ela... Depois eu venho com um jato de alta pressão e ela gruda essas partículas de cerâmica que protege e faz brilhar também. Tá, comer isso aqui, ó. Tem um cheirinho de... Muito bom. Babalu, né? Babalu Tutti Frutti, lembra? Nem existe mais, eu acho, né? Quer dizer, existe. Que a última vez que eu fui pro Brasil, eu comi um babalu que parecia uma pedra. A gente nem terminou de lavar a Joy. E vocês não acreditam, mas já tá cheio de poeira do deserto de novo. Olha isso aqui. Ó, branco. Before you did that. Verdadeira floresta, né?